Olá pessoal, muito boa noite a todos. Nesse momento vamos abordar a questão dos três fatores de evolução da consciência, que é a nossa videoaula de número 6 do nosso livro, que nós estamos estudando. Dos grandes pecadores nascem os grandes virtuosos. Então, esses três fatores de revolução da consciência, a maioria de vocês já conhece. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre eles hoje. Então, os três fatores de revolução da consciência, já dizia, são três fatores, né? Eles são, na realidade, ferramentas básicas para que o iniciante, né, que vai fazer o caminho iniciático, possa trabalhar sobre si mesmo. Então, com a ferramenta do primeiro fator, ele trabalha a morte dos seus defeitos e à medida que vai morrendo para os seus defeitos, vai nascendo para as suas virtudes. Então, é um fator muito importante para a transformação. O segundo fator é o fator de regeneração. Uma vez que a pessoa que está trabalhando sobre si mesmo do ponto de vista revolucionário, né, psicológico, à medida que vai morrendo para os pecados e vai nascendo para as virtudes, ela precisa de veículos, né, para navegar nas outras dimensões do universo. Então são 7 dimensões e a nossa consciência, que vai sendo ampliada pelo trabalho do primeiro fator, ela precisa se manifestar também nas outras dimensões. E para isso precisa de veículos. Esses veículos são os nossos corpos existenciais. O corpo vital, corpo astral, corpo mental, corpo causal. E corpo búdico e corpo ático. Esses corpos, então, são criados com o segundo fator de evolução da consciência. Então, por isso chama isso de nascimento. Quando perguntaram para Jesus, o Nicodemos, né? Mestre, como fazemos para entrar no seu reino? Ele falou a respeito deste fator. É preciso, ele disse para Nicodemos, né? Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, nascer de novo da água é nascer da água seminal. Porém, naquela época, nem Jesus Cristo, o maior dos mestres, é o mestre de todos os mestres, é o professor dos professores nesse assunto, não pôde abordar abertamente o segundo fator de evolução da consciência. E nem outros profetas antes a ele, nem posterior. O Paulo dirige, né, os ensinamentos lá para o seu público, na época, e ele diz mais ou menos assim: olha, eu estou ensinando para vocês a água com açúcar, né, uma coisa muito infantil, muito rudimentar, do ensinamento espiritual. A gente está dando para vocês o manjar líquido, porque não tem ainda condições de receber o manjar sólido. Então, o manjar líquido, o leite, né, se dá para a primeira infância, para o neném, para o bebê, né? Porque ela ainda não pode receber a comida sólida. Então, assim também é na escola espiritual. A pessoa não está preparada para receber o ensinamento, né, profundo, que encerra o segundo arcano, que é o grande mistério dos céus. É preciso ir devagarinho ali, colocando os ensinamentos. Não dá para ensinar álgebra linear, né, para uma pessoa que está lá no primário, né? Tem que ser ensinada lá na universidade, para o cara que está ali fazendo matemática. Aí uma coisa é do bem quando está no seu lugar certo. Uma coisa
estando no seu lugar errado, é do mal, né? O fogo é muito bom lá no fogão, né? Na cozinha, mas fogo na sala ou no quarto já é mal, né? Porque é incêndio. Mesma coisa a água, é assim por diante. Muito bem, então, antes de Jesus Cristo, ao longo da história, todas as religiões, todas as ordens espirituais, tinha algo em torno dos três fatores de revolução da consciência, dispersamente ensinados com outros nomes. Esses três fatores de revolução da consciência, eles são interdependentes, isto é, um depende do um, o outro depende do um e o um depende do outro. São interdependentes entre si. Então, eles estavam ali dispersos, né, para as mais diversas ordens espirituais e religiões. Coube ao venerável Mestre Samael pegar tudo isto e sintetizar na sua grande obra, O Matrimônio Perfeito. O venerável Mestre Samael fez isto em 1950, quando publicou esse livro e iniciou seu trabalho dos três fatores de evolução da consciência. Então, ele é chamado de a síntese gnóstica. A síntese gnóstica são os três fatores de revolução da consciência. E o venerável Mestre Samael diz que quem pratica os 10 mandamentos pratica na íntegra os três fatores de revolução da consciência e vice-versa. Então, esses três fatores, todo mundo sabe na ordem, né? O primeiro é o morrer para os pecados, né? Nascer para virtudes. O segundo é o nascimento, né? O terceiro é o sacrifício pela humanidade. Então, esse nascimento tem esse nome porque se nasce de novo, né? Se regenera, praticando o segundo fator. É um assunto que ficou ocultado, né, da humanidade por muito e muito tempo, até a divina do Mestre Samael, em 1950. Antes dele, ninguém tinha ordem, né, do colégio de iniciado da Loja Branca para pregar abertamente ao público os três fatores de evolução da consciência, principalmente o segundo fator. Jesus Cristo falou abertamente do segundo fator, que é o Arcano Zef, para os apóstolos e para os 70 discípulos do círculo mesotérico, né? Bastante selecionados. Para o povão, para o público, né? Ele não podia falar. Então, quando chegava nesse assunto, como chegou com Nicodemos, né? Ele teria que arrumar um jeito, um artifício pedagógico, né? Para poder ensinar. E aí então que nasceram as parábolas, né? Então, na parábola da Samaritana, lá do poço de água, Jesus está falando abertamente está falando simbolicamente do Arcano Zef. Lá na resposta que deu a Nicodemos do nascimento, nascer de novo, ele está falando do Arcano Zef. Então, nas escrituras todinha, você vai encontrar isso veladamente. A não ser lá em Levítico, né, 15, capítulo 15, acho que versículo 2, que você vai encontrar abertamente. Pasmem vocês. Então está lá escrito assim: o homem que derramar, que tiver um derramamento seminal com sua esposa, ficará impuro, tem que banhar-se, ficará impuro até a tardinha. Daí o pessoal fala, bom, mas se fica impuro até a tardinha, no outro dia está bom de novo. Não, no outro dia vai, derrama novamente, que é a ejaculação, né, que é o orgasmo, fica impuro de novo. Na somatória dos dias, vem a somatória da semana, vem do mês, vem dos anos e vem da vida. A pessoa acaba perdendo a sua iniciação, termina indo para o abismo por não ter oportunidade de ter trabalhado
na construção do seu espírito com essa ferramenta importante, que é o Arcana ZF. Então, esse Arcana ZF tem os mais diferentes nomes por ser os segredos, né? Ele é o segredo, o tratado aí por Dan Brown, né? No filme lá do Da Vinci, né? Passou esse filme aí para muita gente, e o segredo do Da Vinci, né? E então ficou como segredo que a maioria assistiu o filme como um filme qualquer e não pôde descobrir esse mistério. Os astecas, né, escondiam quem revelasse esse segredo é jogado da cova de Cascavel, já pensou? Para os maçons, esse é o grande segredo, o grande mistério, e quem revelasse esse grande segredo era morto, né? Então muita gente fora morta, né, por ter falado abertamente de maneira leviana deste grande arcano, que é o arcano AZF. Também ele é chamado de a pedra de tropeço, né? Nas escrituras, quando se fala pedra, Pedro, pedras, você já sabe que é o arcano AZF. Ele também é chamado de alquimia, é um outro nome que se dá a ele, né? Chamado de arca. A arca vem de arcano. A arca é algo que se anda sobre as águas, né? Então está falando das águas seminais. Então ele tem muitos nomes, no Oriente chamado de Maituna, né? E para nós o Arcana ZF é a magia sexual, ou seja, o processo, uma ferramenta que utilizamos para transformar a nossa energia seminal, que está ali no estado pastoso, é o estado intermediário entre o líquido e o sólido, e desse pastoso, no processo, na técnica, ele se transforma em líquido, o líquido já tem uma frequência vibratória maior do que o pastoso, vai para vapor, que a frequência ainda é maior, vai para a energia, e de energia vai para a luz. A luz é a última transformação do universo. A luz jamais volta a ser energia, jamais volta a ser matéria, jamais volta a ser seminal. Então você libera os teus vasos seminais, né? Transforma a energia em luz, que vai resplandecer dentro de você mesmo. Eliminar os seus chakras, despertar a Kundalini, criar os corpos existenciais do ser. Assim que a pessoa vai iluminando e vai ganhando poderes iniciáticos do cosmos. Então essa é a grande vantagem. O terceiro fator é o sacrifício pela humanidade de maneira voluntária. Esse terceiro fator foi ensinado por Jesus Cristo, quando ele diz para os apóstolos: olha, eu já estou indo mesmo, eu estou deixando com vocês essa missão de pregar essa boa nova, que eu chamava de pérola. Quando for às casas, ensine isto, mas se as pessoas não aceitarem, ali vocês achacoalhem as suas alpargatas, sinal de protesto, e não volte mais. Não adianta jogar pérolas para os porcos, e nem coisa sagrada para os cães. Então foi assim que Jesus passou esse princípio, né? Então ele deu uma ordem: dai de graça o que de graça recebei. Então isso vai definir o perfil das escolas de espiritualidade dos dias de hoje. Então as escolas que cobram pelo ensinamento, elas descumprem este mandamento de Jesus Cristo. Como a maioria das 60 mil religiões que dizem existirem vivem na base monetária, cobra pelos seus ensinamentos, cobra pelos seus sacramentos,
cobra para dar uma benção de cura, cobram para dar extremoção. Então ele descumpre, e geralmente essas escolas estão sob a ordem da Loja Negra, essas religiões, como diz o venerável Mestre Samael. Então, elas não cumprem os 3 fatores de evolução da consciência, os seus ensinamentos não liberam os seus fiéis. Algumas religiões tratam muito assim, rudimentarmente, do primeiro fator, que é da morte, mas não explicam, né, em detalhes essa técnica que tem aqui na gnose, lá nas religiões deles. Então não serve para nada para efeito de caminho de iniciação para aquele discípulo. Outras ensinam o terceiro fator, que o terceiro fator é chamado, esse sacrifício é chamado de sacro ofício, né? Porque teria que ser sacro, né? Que é sagrado, e o ofício de trabalho, e seria grátis, né? Gratuito. Tem religiões que tem isso na forma de a parte da caridade, né? É muito forte. Até o Espiritismo tem isso daí, a caridade muito forte. Mas não tem na sua parte mais importante, que é a caridade espiritual. A caridade material é você dar para quem tem fome o alimento, para quem tem sede a água, para quem tem frio o agasalho. E a caridade espiritual é você ensinar a pessoa a pescar. Não é dar o peixe que ele volta a ter fome. É ensinar a pescar, que quando ele tem fome, ele vai lá e pesca o peixe. Então, esse é ensinar gratuitamente o conhecimento gnóstico. E isso é que fazemos na gnose desde do tempo que a gnose está na Terra, né? Saiu desse perfil onde houver finanças, né? Misturado a gnose, a gente pode se mandar dali, que é uma casa de magia negra. Então, esse ensinamento define o perfil da escola. As religiões, como já dissemos, estão no perfil de magia negra. As religiões que ensinam os primeiros fatores, se é que tem, né? E as ordens são as escolas, vamos dizer aí, que ensinam a fabricar alma. Fabricar alma é fabricar consciência, como tem os ensinamentos do Krishnamurti. E as escolas que praticam o segundo fator, que ensinam o segundo fator, que praticam o primeiro, segundo e terceiro, são as escolas que ensinam a fabricar alma e espírito. E as escolas que fazem isso de maneira contrária, de maneira negativa, então são as escolas de magia negra. Então, o que fica para nós importante é aprendermos teoricamente quais são os 3 fatores de evolução da consciência, estudando as obras do venerável Mestre Samael. E o mais importante de saber a teoria é praticá-las, né? Depois fazer a prática dessa teoria para que possamos, dentro de nós, ter a obtenção de resultados positivos. Então, espero que vocês tenham entendido nessa parte inicial, e vamos buscar o restante, né, do ensinamento, é a prática lendo os livros do venerável Mestre Samael, todas as suas obras, 100 obras, ele fala disto. E caso você gostou, né, deu aí o seu like aí positivo, né, inscreva no canal e faça já o terceiro fator de evolução da consciência. Divulgue isso nas suas redes, né, sociais, aí que estará ajudando o venerável Mestre Samael, a gnose e a todos nós. A paz reverencial.